Boa tarde, está começando mais um Ubra Connect. Eu sou Alessandra Ribeiro e recebo hoje aqui a Juliana Krebs Aguiar, que é professora, advogada, professora de Direito aqui da Ubra. Seja muito bem-vinda. Ai, muito obrigada, é um prazer. Minha estreia nesse podcast, muito prazer. Estou muito satisfeita, muito feliz, é uma satisfação enorme estar aqui conversando contigo, Que legal, Alessandra. a satisfação é minha de estar te recebendo aqui. E eu quero saber um pouco mais da tua trajetória, conhecer como que começou, né, no direito. Se tu sempre pensou em lecionar, conta pra gente. Eu sou uma guria do interior, nasci em Tupanciretã e comecei a fazer direito lá, no, numa cidade vizinha, em Cruz Alta. Ah, E, durante a faculdade, eu enveredei para a área de direito do trabalho. Só que, como a minha cidadezinha era muito pequena, não tinha indústria, empresa, é pouco, né? Mas é comércio. Então, eu tive que morar em outra cidade para poder estagiar na área que eu gostaria, que é direito do trabalho, que é trabalhista. Então, eu fui para Santa Maria, aí lá eu continuei em Cruz Alta, indo e voltando todo dia e atuando, né, como estagiária na área trabalhista. Terminei a faculdade, continuei advogando lá. Depois eu fui para Caxias do Sul. Aí, depois de Caxias do Sul, eu vim para Porto Alegre e continuei sempre advogando na área trabalhista e empresarial. Sempre tive vontade de lecionar, mas não tinha mestrado. E não tinha feito mestrado e não, enfim, achava que não seria o momento ainda. E resolvi fazer o mestrado e fiz na Unicinos, o mestrado em Direito da Empresa e dos Negócios. E eu estava numa corrida, eu participava de um grupo de corrida e uma amiga minha disse assim: "Tu nunca pensou em lecionar?" Aí eu disse: "Sempre pensei em lecionar." Disse: "Por que que tu não te inscreve na Ubra? Tá com processo seletivo aberto." E eu: "Sério?" Disse: "Ai, acho que não vou." Aí, não, eu digo: "Tá." Fiquei pensando, né? Será que eu mando? Será que eu não mando? Aí chegou na última hora do processo seletivo, às 9 horas do último dia. Disse: "Ah, vou mandar, porque pior, o não eu já tenho." Enviei meu currículo. E aí fui chamada, participei da seleção, fiz a mini aula, foi avaliado. E cá estou desde março do ano passado. Né? E como que está sendo essa experiência de lecionar na É prática? uma experiência, lecionar é maravilhoso. Gente, lecionar, quando a gente entra dentro da sala de aula, acabam todos os problemas do mundo. É muito bom, é um astral, a gurizada, nem só de gurizada tem a universidade, faz a universidade, né? Mas os alunos, eles nos trazem uma energia que é tão maravilhoso e uma vontade de estar sempre por dentro dos assuntos que eu não tenho nem palavras para dizer, é maravilhoso da aula. Eu vejo que muitos professores falam dessa troca, né? Dessa troca com o aluno, que não é só o professor que Não, com certeza. ensina, que a professora aprende muito A também, gente né? aprende muito mais do que ensina, na verdade. Essa troca, ela é muito real. Eles nos dão, são 30, 40, às vezes 60, As dentro de uma turmas sala de grandes, aula, né? nos dando informações, nos munindo de informações. Então, tem vários nos trazendo informações e nós só somos uma. Essa troca, né? É, E é importante também os alunos terem aula, né? Aprenderem a parte teórica e também a prática, enfim, em momentos, né, específicos do curso, com fundamental. professores que estejam atuantes, né, no mercado. E tu tens uma empresa, né, pode falar um pouquinho mais sobre a tua Sim, eu tenho escritório. atuação? Eu fundei a Krebs Aguiar Advocacia o ano passado, logo durante as enchentes, ele estava em estruturação. Antes disso, eu trabalhei em outros escritórios, grandes escritórios do estado, né?
até a nível nacional. E depois disso, eu saí do escritório, do último escritório que eu estava, porque encerrou a área trabalhista, né, nesse escritório. E aí, então, eu resolvi que era o momento de seguir a carreira solo, né, e de colocar meu projeto em prática, porque eu tinha esse projeto, né, eu já tinha esse projeto de atuar na prevenção empresarial, mais do que no litígio, no processo, né, judicial. Então, eu desenhei meu projeto, coloquei no papel, né, e fui lá. E aí veio a enchente, atrapalhou um pouquinho o início, mas aí no meio do ano, em junho, eu consegui abrir o escritório e ele está aí, graças a Deus, funcionando, indo bem, né, prestando boa assessoria jurídica aí na área trabalhista. E acho que isto é fundamental para lecionar. Porque a prática, a teoria, ela é super importante. Não tem como viver, praticar sem teoria. Mas a recíproca também é verdadeira. Eu preciso praticar. Porque na prática, a teoria é outras vezes, né? Sim. Então, a gente precisa dizer isso. O aluno precisa saber todas as visões, todos os pontos de vista. E aí, só na prática mesmo, para a gente... Tem coisas que só na prática que a gente consegue visualizar. Então, é fundamental. E eles têm essa vivência. A UBRA é uma universidade que fornece disciplinas práticas. Eu sou professora de Direito do Trabalho, de Processo do Trabalho e de Prática Trabalhista. E nós temos um semestre de Prática Trabalhista em que os alunos só peticionam. Só peticionam. Todo semestre eles peticionam. E aí temos o foco na prova da ordem, da OAB, lógico, porque eles estão encerrando já o curso. E então a gente já faz eles peticionarem à mão, justamente porque a prova da ordem também é feita à mão. Então, eles... é feito à mão. a prova da ordem é feita à mão. Então, eles também têm que fazer manuscritas peças, o que faz com que eles, de fato, aprendam. Porque a IA é maravilhosa. Eu não tenho... Não Agiliza muita coisa, agiliza né? a vida. Mas, para aprender, eu preciso estudar, né? Então, nós temos isso. E nós temos em todas as áreas. Fazer funcionar, né? Pensar, nutrir aquele raciocínio, né? Que às vezes fica um pouco parado com atrasa um pouco com a questão da IA. Ela ajuda, mas nessa questão de praticar, de pensar, de resolver, se for de muito ler. de ler, exato, escrever ou ler, né? E o nosso curso do direito, o direito não se faz sem leitura. Eu não consigo fazer direito sem ler. A gente lê muito. E a gente ainda brinca com os alunos isso em aula. A gente diz, pessoal, vocês acham que um textinho de 15 folhas é muito? Não. Tem decisões que superam muito isso aí. Vocês têm que ler com prazo. Tudinho, né? E tem que ler tudo e saber todas as linhas, né? E tecer uma estratégia sobre aquilo. Então, tem que ler. Sim, e uma coisa que eu fico muito impressionada com a profissão de direito, que eu admiro muito, é saber todas as leis, tem que ler, como tu falou, tem que ler muito, mas também tem que decorar. Eu digo, não é a questão do decorar, é do entender, saber, e daí lembrar dos códigos e tudo mais. Isso eu acho incrível. A gente não precisa saber Decorar, a lei, né? Decorar a lei. Mas é que muitas coisas vocês têm na ponta da língua, né? Porque a gente usa muito. Então, aquilo que a gente usa muito acaba... Tem Sim. pessoas que têm facilidade para decorar, né? E tá tudo certo. E tem pessoas que não têm, tá tudo certo também, porque... Tem como consultar, Tem como né? consultar a legislação, mas eu preciso saber que a legislação existe. Então, eu preciso saber o que está escrito nessa legislação. Ainda que eu não saiba decor, eu preciso saber o que tem nela. Com Né? certeza. Para que eu possa usar. Claro, Então, para pensar na estratégia de defesa ou de, com enfim, certeza, com certeza. o que está certo, o que está errado, isso aqui não procede, né? Então, tem Exatamente. que ter todo... E a UBRA também fornece outras disciplinas práticas, né? Em todas as áreas tem uma prática, né? Tem a prática de processo civil e tem a prática penal também. Então, isso também acontece nas outras áreas, não é só na área trabalhista, né? E o que te chamou a atenção na área trabalhista, assim, em relação a essas outras? Então, quando eu estava na faculdade,
eu não queria nem ser advogada, nem área trabalhista. Eu queria área penal, né? Porque o aluno do direito, ele se encanta no penal. E aí, só que eu queria penal para concurso público. Eu não passava pela minha cabeça advogar. Era concurso público. Então, eu fui estagiar no Ministério Público. E eu fiz o estágio de férias e não gostei. E aí eu disse, meu Deus, eu falei para minha mãe, mãe, eu vou desistir do direito porque eu não tenho mais o que fazer aqui, né? E a minha mãe disse, claro, minha filha, tu pode desistir do direito quando tu quiser. Aliás, tu pode fazer o que tu quiser, mas depois que tu fizer essa faculdade. Ah, Tu vai terminar. tu vai terminar essa faculdade. Aí foi a minha sorte. Eu tive, na sequência, eu tive direito do trabalho. Eu disse, acho que eu gostei dessa disciplina. E daí gostei da disciplina. Não me passava pela cabeça advogado de jeito nenhum. Então, vou fazer concurso para a Procuradoria do Trabalho. Tá, daí enveredei para esse lado, comecei a estudar direito do trabalho. Quanto mais a gente estuda uma determinada área, mais a gente gosta. Com né? certeza. Tudo é assim na vida. Se a gente não conhece, a gente resiste. É. Então, comecei a estudar, comecei a gostar. E aí fui para essa área. E cada vez eu gosto mais. Acabou se encontrando ali no direito trabalhista. E aí eu comecei a estagiar em escritório e advocacia, vulgarmente. A gente diz que é uma cachaça. E é uma cachaça. Porque é algo que a gente vicia. Vicia. Assim como dar aula. Que dar aula dá muito trabalho. Muito trabalho. Porque a gente pensa que é só a sala de aula. Não, envolve muito. Tem toda a preparação. Tem toda a preparação, tem o atendimento ao aluno. Isso demanda bastante da gente. Mas é muito gratificante. Ai, isso deve ser incrível mesmo. E esse dom de passar o ensinamento, eu acho incrível também. Eu acho que eu estou fazendo um bom trabalho. Porque eu iniciei em março do ano passado. E esse ano eu já fui convidada para ser paraninfa. Então, legal. estou muito feliz. Tá aí o reconhecimento. Estou muito feliz. É um grande reconhecimento. Quando a turma escolhe o professor, a professora, porque é uma pessoa que criou um vínculo ali, né? Então, parabéns. Obrigada. Que legal. Bom, o nosso papo tá muito legal, mas eu vou ter que chamar um breve intervalo, e já já a gente está de volta. Estamos de volta com o Ubra Connect e hoje falando sobre direito. Professora e advogada Juliana, quero saber então sobre a atuação dos alunos na prática aqui com a comunidade. Eles têm essa prática durante o curso? Tem. A Ubra tem, nas disciplinas de prática trabalhista, não temos atividade ao trabalhador ou aos empresários ainda. Mas há um projeto que vai sair, né? Aguardem os próximos capítulos. Está em desenvolvimento. Está em desenvolvimento, para que os alunos também possam atender e praticar pessoas da comunidade, atender pessoas da comunidade e praticar, né, junto a pequenas e médias empresas, mas isso na área trabalhista. Mas hoje já existe o Sajubra. O Sajubra atende pessoas da comunidade, lá em direito civil, principalmente. Então, os alunos lá praticam, né, atendendo a comunidade. Além disso, tem o Balcão do Trabalhador, que também tem atendimentos para o consumidor. Desculpa, Balcão do Consumidor. Tem atendimentos para o consumidor diretamente nesse balcão, em que os alunos também participam. E a mentoria legal, que é com empresas, entidades, filantropias e alunos. Então, eles têm um caso, uma situação empresarial, ou daquela entidade, daquele órgão, e os alunos têm que achar a solução. E isso é bem bacana, porque é o universo empresarial dentro da universidade. E eles atendem, assim, individual, em grupo? Como que é essa dinâmica? Eles atendem, em regra, em grupos, né? No Sajubra, me parece que são de duplas. Mas no Balcão do Consumidor, aí não.
Na mentoria legal é um grupo que participa da mentoria legal e aí atuam juntos. Sim, que é muito, muito legal e muito importante, né? Eles terem essa prática, porque... Fundamental, porque a atuação na vida real, ela é muito diferente da atuação na prática formal. A UBRA, ela forma em todos os níveis. Ela apresenta técnica, né, a parte teórica, apresenta a parte formal, prática, e ainda insere o aluno no ambiente, né, de trabalho, que é através desses Vivências ali, né? Os projetos, né? Esses projetos. projetos. Sajubra, Balcão do Consumidor, Mentoria Legal, tem um observatório lá que é na área do crime, eu não sei muito, porque não é da minha área. Mas, enfim, Mas tem tem várias várias frentes frentes e aí vai sair do forninho, espero que logo, o Balcão do Trabalhador, o Balcão do Trabalho ainda também Tá em desenvolvimento, então. Mas vocês tiveram também uma atuação ali com a comunidade no período da enchente, né? Foi aí que nasceu o projeto do Balcão do Trabalhador, inclusive. A UBRA abrigou muitas pessoas, né? E o curso de Direito, então, buscou o TJ, buscou, que é o Tribunal de Justiça, buscou, enfim, os órgãos necessários para fazer a documentação. Então, nós trabalhamos fortemente no curso, junto aos abrigados da UBRA. E ali surgiu a ideia de também atender, né, os trabalhadores, porque nós tínhamos 7.200 ou 8.000 pessoas aqui dentro da UBRA, abrigado. E tinha muito trabalhador. Eu disse, nós temos projetos de todas as áreas no direito, está faltando o Balcão Trabalhador. E nós atuamos, fizemos, né, nesse momento nós criamos um protótipo de Balcão Trabalhador ali durante a enchente, mas a ideia é ampliar, né, o projeto está sendo ampliado para, então, vir a ser posto em prática, se Deus quiser, nos próximos tempos teremos. E qual tipo de atendimento que foi feito, assim, aqui na enchente, mais ou menos, assim? Que tipo de auxílio que foi prestado às causas mais... Nós orientamos aos benefícios do momento, né? Porque as pessoas não sabiam, as pessoas não tinham conhecimento e as pessoas, primeiro, não tinham documento mais. Então, foi chamado os órgãos para realizar as identidades, as certidões. Então, nós fizemos tudo isso aqui, né? Os órgãos, junto com o curso de Direito. E aí, depois, orientação de como que eles auferiam os benefícios governamentais naquela época. Que legal. Um papel muito importante para a sociedade, né? Porque... Naquele momento, fundamental, porque as pessoas estavam desesperadas, né? Não fosse... A UBRA atendeu muito Canoas aqui, né? Canoas foi fortemente atingida e a UBRA teve um papel fundamental, central ali na comunidade, né? Abrigando as pessoas. Tratando isso, trazendo... E animais também, teve o abrigo de animais. Pessoas e animais. Sim, e mobilizando as doações, tinha muita... o pessoal entregava as doações aqui, distribuía. Centralizando aqui, né? Sim, centralizava, exatamente. Liberou o espaço privado, né? Em auxílio ao cidadão, ambiente né? público, né? Sim. E tem, então, o pessoal do direito, né? Os profissionais do direito atuando também, que é uma parte que... ali na enchente precisou focar muito no básico, no essencial, né? Que era um lugar quentinho para dormir, para se abrigar, porque era frio na época, né? Inclusive, sim. O alimento, enfim, toda aquela segurança, né? Claro, Física, mas também não tem como negligenciar a parte... né, da documentação, que muitas pessoas perderam, então, né, seus documentos. Eles não tinham nem como começar a vida civil novamente, porque eles não tinham nada. Que é uma preocupação, assim, Isso. que fica em segundo plano, porque diante de todo o essencial que precisava ser buscado. Eles não perderam só casas, né? Eles perderam tudo.
Sim. documentos, fotos. Infelizmente, a gente não consegue resgatar e buscar tudo, mas o que foi possível fazer naquele momento, pelo curso, os professores, a nossa coordenadora do curso de Direito é fundamental nisso, ela tem uma atuação, uma gestão maravilhosa, geriu, né, muito bem todos os professores, os órgãos públicos, os alunos, porque os alunos vieram também. Então, eles estavam junto conosco, professores, então atuaram muito Foi uma grande experiência para todos, né? Uma grande no meio experiência. toda essa situação negativa, tem coisas positivas que podem ser tiradas, né? Dessa verdade. união da comunidade. Isso é muito bonito de ver. A gente viu que o ser humano tem solução. Tem né? solução, temos esperança. E também, falando desse assunto, dá para lembrar da situação que, bom, foi grande parte do estado foi afetada e eu vejo que tem arquivos, né, de processos que foram atingidos. Acho que em Porto Alegre, Sim, os o arquivo foi processos atingido, físicos. né? É. Isso aí, deve ter sido bem complicado, né? Bem O complicado. pessoal conseguir... Bem complicado. É uma Grande parte eu acho que já estava no digital, mas muita Sim. coisa... Mas é que, sim, a maior parte, a trabalhista, desde 2015, não havia mais papel, mas ainda se busca, eventualmente, algum processo que tramitou no físico. Está em fase de execução desde lá, e aí tu precisa da parte física. Então, no trabalhista, também. Mas não tivemos, não tivemos, eu acho, grandes problemas com relação a isso. Nós tivemos o nosso tribunal alagado, né? Foi horrível. Os alunos, a gente faz visitas, né, nos órgãos, com os alunos, levando os alunos a conhecer os órgãos nos recebem. Isso é legal muito também. legal. E eles passaram a ver, porque no tribunal eles mostram onde é que ficou a marca, onde é que entrou. Tem uma sala gigante que chama o Pleno, o tribunal, o sala do Pleno, e é linda a sala. E ficou toda embaixo d'água. E aí tem a marca. Ficou registrada ali. Ficou registrada na madeira. A história. A história. Tempos difíceis, mas que graças a Deus o povo gaúcho unido É está muito se resiliente. recuperando. Resiliente é a palavra. Então, ainda agora falando de outra parte do direito, assim, te pergunto qual conselho que tu dá para quem está pensando em cursar direito, tá na dúvida? Direito é uma carreira maravilhosa e eu convido a todos a fazer o curso de Direito. Eu acredito que falta muito para a população conhecer dos seus direitos e dos seus deveres, não só dos seus direitos. Com certeza. E ainda que não queira advogar ou atuar, né, eu convido. Vai ser uma experiência bem interessante, mas é necessário estudar. Com certeza. Não existe como fazer direito sem que goste ou sem que queira estudar, sem que queira ler. É necessário que a gente leia, é fundamental. E mais, o direito, assim como as demais áreas, está cada vez mais multidisciplinar. Então, ele não sobrevive sozinho. Eu sou advogada trabalhista, lá quando eu iniciei meu trabalho, eu advogava trabalhista. Hoje, se eu não conhecer outras áreas, eu não consigo me mexer. Então, nós temos que conhecer, né, outras áreas. Esse é um conselho que eu dou para quem já está no direito, né? Estuda muito a técnica jurídica, a legislação, os livros técnicos, mas não fica aí. Não fica parado. Não fica só aí. Procura saber das outras áreas, né? Precisa saber. E, principalmente, precisa saber de gente. A gente precisa aprender a tratar pessoas, né? Que é a base de todo o nosso direito, é o público, pessoas, né? Vidas. Sim, né? Não são números, apenas processos. Isso, no fundo, tudo envolve uma pessoa. Sim, é para uma pessoa, para os direitos, para os deveres, para... Independente da área do direito. É tributário, mas o tributo envolve uma pessoa jurídica ou física, que vai envolver o quê? Pessoa. Com certeza. E a justiça, né? A palavra justiça, no seu significado maior, né? Que é feita para
Para todos. Para todos, com certeza. Para todos. Exatamente. É que é. Então tem que ter certa vocação, né? Para Eu acho que tem que ter muita vontade. Eu acho que tem que ter muita vontade de aprender. Aquele que tem vontade de aprender não precisa ter habilidade. Habilidade a gente constrói. Com certeza. Se a pessoa quer a habilidade, ela é construída. Ela consegue fazer. Mas ela precisa querer. Tem então que ter noção. Precisa ter vontade, né? Precisa querer o desafio, né? Com certeza. E o que tu diz, assim, qual é o teu pensamento em relação ao futuro do direito, da profissão de advogado? Então, dizem que a IA vai tomar o lugar da advogada, né? Eu não acredito. Dizem isso de todas as profissões, Dizem isso de né? todas. Quando eu entrei na faculdade, diziam que o direito do trabalho ia acabar. E até hoje dizem que o direito do trabalho vai acabar. Pode até ser que um dia aconteça que o direito acabe, que a advocacia acabe, mas eu, particularmente, não acredito. Também o que não. eu acho que sim, a carreira jurídica mudou. A gente não pode ficar só na técnica. Em que pese todos os direitos sejam muito técnicos, eu não posso ficar só na técnica jurídica. Eu preciso conhecer economia. Eu preciso conhecer tributo. Eu preciso conhecer gestão de pessoas. Eu preciso conhecer outras vertentes que envolvem o direito. E isso é o diferencial, eu acho, do advogado para frente. Do advogado de agora para o futuro. Não só estar... porque técnica, saber, conhecer o direito, qualquer pessoa que se forma conhece. Né? Sim. Mas e o que eu sou diferente? E qual é o meu diferencial? Eu preciso entender o todo, né? Com certeza. Sim, faz toda a diferença ter toda essa visão geral, assim, e inclusive estar atento às tendências da área, né, no mundial, assim, Sim, de mercado, né? De mercado. Mas não só regional, tem que ficar... Não, mundial. Hoje não existe região. É tudo muito Não existe interligado. local. Hoje eu dou aula aqui na Ubra, em Canoas, mas eu posso dar aula na Ubra nos Estados Unidos, na Europa. A Ubra está em todos os lugares, né? Não chegamos lá, mas chegaremos, quiçá, um dia, né? Com certeza. Mas a advocacia não é diferente em qualquer área. No setor público, depois do trabalho remoto, muitos servidores moram fora. Sim. Então, não tem barreiras, não tem fronteiras Com mais. certeza. A internet interligou todo mundo, né, e aproximou, e o trabalho remoto veio e ficou. Embora exista um movimento de mercado também que faz com que o trabalho volte a ser mais presencial do que remoto, o que é bom para as pessoas, porque tende a diminuir adoecimentos e reduz excessos, muitas vezes. Embora exista esse retorno ao trabalho presencial, nunca vai deixar de existir e deixar de ser admitido o telepresencial. Com certeza. Tens razão, eu concordo contigo. Bom, a nossa conversa foi maravilhosa. Agradeço a tua participação. Infelizmente, o tempo acabou, né? Mas, assim, fica um convite para próximos podcasts com outros assuntos, né, da área do direito. Vem trazer para a gente as novidades aqui da Ubra e do mercado. Fica o convite. Que legal, eu adorei participar, me senti super à vontade. Foi a primeira vez que eu estou aqui, né? Fico muito feliz de ouvir isso. E gostei muito de conversar contigo, Alessandra. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo que está assistindo. Agradecemos a quem nos assistiu e até uma próxima. Até logo.